Olá, segundo ano! Agora nós iremos fazer a aula de Geografia. Abra o seu livro Módulo 2, no capítulo 4, página 250. Assista ao vídeo e acompanhe no seu livro. No capítulo 4, As pessoas convivem, nós vamos ver sobre diferenciar vivência de convivência, identificar espaço individual e espaço coletivo, reconhecer a importância da boa convivência e do respeito às regras. Nós vamos reconhecer diferentes costumes e regras familiares e diferenciar espaços públicos e espaços privados. Bom, depois de observar essa imagem de abertura do capítulo 4, nós percebemos que as pessoas estão num espaço comum, público, certo? Quais são as atividades que essas pessoas estão fazendo, que elas estão representando nessa imagem? Você costuma fazer alguma dessas atividades com a sua família? Quais são essas atividades? Quando está com a sua família e decide fazer algo juntos, é mais comum vocês escolherem atividades dentro ou fora de casa? Você observa alguma regra sendo respeitada nessa cena? Nessa imagem aí, existe alguma regra sendo imposta para o bom convívio de todos? Quais são essas regras? Aonde que elas ficam? As pessoas estão cumprindo? Oi, eu sou o Diego. O que você gosta de comer durante o recreio? Eu gosto de comer doces, frutas e hambúrguer. Na semana passada, houve um problema na fila da cantina da escola. Aprendendo a seguir regras para conviver melhor. Durante o recreio da escola, havia uma fila para comprar algo de comer. Havia muita gente, a fila era muito longa. Enquanto esperava, Nicolas entrou na frente do Beto na fila. Ele ficou com muita raiva. Gritou com Nicolas e eles começaram a brigar. Você acha que Nicolas poderia ter feito algo diferente? Vamos ver. Nicolas poderia ficar no final da fila, esperando sua vez assim como todos. Assim ninguém brigaria e todos estariam contentes. Você tem direito a viver uma vida livre de violência. Trate os seus colegas com respeito. Você gostou da história de hoje? Não perca as histórias dos pequenos cidadãos. Nos vemos em breve! Agora nós vamos falar sobre viver e conviver. Essas duas palavras são parecidas, mas com significado muito diferentes. Leia o texto a seguir e responda as questões logo abaixo. Com quem você convive na sua casa? Além da casa, em que espaços você convive com outras pessoas? Quando dizemos que vivemos em um lugar, queremos nos referir ao nosso país, estado, município, bairro e até mesmo a nossa casa. Mas quando falamos em convivência, nos referimos às pessoas com quem dividimos espaços no dia a dia. Por exemplo, em nossa casa, na escola. E assim, cada lugar tem as pessoas que nós convivemos. Então, em casa, nós convivemos com a nossa família. Na escola, nós convivemos com os nossos colegas e com as pessoas que trabalham nesse ambiente. Bom, agora nós vamos ver sobre espaço individual e espaço comum. No dia a dia, frequentamos diferentes espaços. Alguns deles são espaços individuais, outros são espaços comuns e outros são espaços coletivos. Os espaços individuais são aqueles utilizados por apenas uma pessoa. Por exemplo, se você não divide o seu quarto com ninguém, esse é o seu espaço individual. Já os espaços comuns são aqueles que dividimos com outras pessoas, como a sala de aula, a cozinha de casa.
a sala de casa, o pátio da escola. São exemplos de espaços comuns, certo? Nos espaços individuais, como o seu quarto, é possível que você tome várias decisões sozinhos. Por exemplo, sobre a forma de organizar o espaço. Você decide como você gosta de organizar o seu espaço, porém, nem sempre você vai fazer todas as regras. Às vezes é preciso cumprir algumas regras, mesmo nos espaços individuais, como ter hora para dormir, ter hora para brincar, não fechar a porta e algumas outras regras da sua casa. Nos espaços comuns ou coletivos, nós convivemos com um grande número de pessoas e para isso é necessário regras também. Então, não pode ser feito aquilo que se quer fazer, onde cada um faz o que quer, porque isso não seria legal e não teria uma boa convivência com todos. Bom, nesses espaços, há regras e elas podem ser comunicadas de maneiras diferentes. Os espaços comuns, em geral, eles são comunicados por meio de sinalização. Na próxima página, nós vamos conhecer um pouco sobre sinalização. Bom, então nós vimos que para ter um bom convívio com todos é preciso respeitar algumas regras, certo? Nos espaços comuns, às vezes as regras estão sinalizadas com algumas plaquinhas. Essas plaquinhas geralmente significam o que você pode e aquilo que você não pode fazer nesses espaços, certo? Olha aí na página 254 alguns exemplos dessas sinalizações. As placas que você viu anteriormente são formas de avisar as pessoas o que se pode e o que não se pode fazer em um espaço comum. Essas regras são essenciais para uma boa convivência e devem ser seguidas por todos. Quer ver um exemplo? Imagine um grupo de amigos que resolva andar de bicicleta em uma pista reservada para caminhadas e corridas. O que isso poderia acontecer? Pensa, você está lá caminhando e de repente passa uma pessoa de bicicleta ou várias pessoas de bicicleta. Você acha que isso vai dar certo? No exercício 4, nós vamos observar a imagem e pensar um pouquinho mais sobre ela. Bom, nós vimos as formas de sinalização. Na pista, aí, também tem uma sinalização. Existe uma faixa vermelha e uma outra faixa sem pintar. Essa faixa vermelha significaria o espaço onde as pessoas podem andar de bicicleta. Estão todos cumprindo essa regra? Nem sempre nos lugares de convivência, espaços comuns que nós vamos conviver com outras pessoas, existem regras sinalizadas. Então, por exemplo, nas nossas moradias, não costumam haver sinalização das regras. Então, nós vamos ter que pensar sobre o que nós devemos e o que não devemos fazer. E para pensar o que devemos e o que não devemos fazer, nós devemos nos colocarmos nos lugares das pessoas. Então, o que eu não gostaria que fizessem, eu não faço também. Eu respeito o espaço do outro e o outro respeita o meu espaço. Costumes e regras familiares. Bom, quando nós falamos de costumes e regras familiares, não existe certo ou errado. Existe certo ou errado em cada casa. Por exemplo, na minha casa, uma coisa pode ser certo e na sua casa, essa coisa pode ser errado, né?
Então, na minha casa pode ser feito e na sua não pode ser feito. Como exemplo, vamos usar a hora da refeição. Na minha casa, é comum que a gente coma no sofá assistindo televisão. Mas na sua casa, às vezes, isso é errado, isso não pode ser feito. As refeições são feitas todas sentados à mesa, com todos os familiares, sem a TV ligada. Então, nem sempre o que é certo para você na sua casa é certo para mim ou errado, né? Então, nós vamos fazer agora os exercícios da página 256 e 257, pensando sobre as regras de casa. Você vai falar o que é certo na sua casa e o que não é certo. Quando voltar às aulas, nós vamos discutir sobre as regras e ver o que é certo para um e o que é certo para outro. Nós vamos discutir e comparar essas respostas. Observe a imagem agora da página 258. O espaço retratado no quadro é de uso comum, coletivo ou de algum espaço individual? Depois de observar a imagem, é hora de responder as questões de 1 a 5. Se for preciso, pause o vídeo e leia as instruções sobre as explicações dos exercícios logo ao lado da página, aqui nesse vídeo. O conteúdo de geografia de hoje finaliza por aqui. Nós aprendemos sobre viver e conviver, espaços individuais, comuns e coletivos, regras e sinalizações, respeito para uma boa convivência com todos. Agora é a hora que você faz os exercícios no livro de atividades complementares. Faça as páginas 90 a 97. Até mais!